minhas irmãs, convidamos a todos a estarmos adorando o nome do Senhor na sua igreja, na sua casa de oração, no seu santuário, lugar que um dia foi erguido para que o povo de Deus se reunisse para prestar adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Iniciando o nosso culto desta noite, nós convidamos a todos a se colocarem de pé e vamos estar adorando ao Senhor com este cântico. Logo após o cântico, nós vamos estar orando ao Senhor e vamos estar pedindo a orientação e a direção do Senhor para cada ato deste culto. Vamos louvar a Deus. Santo, 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 Deus dos exércitos, a terra e os céus proclamam tua glória. Glória a ti, ó Deus, eternamente. Amém. Deus Santo, Deus eterno, aqui estamos, ó Deus, para tributar a Ti o culto que somente a Ti nós devemos. E o fazemos, ó Deus, em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos, para que tudo que façamos aqui seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que o homem desapareça, mas que a Tua glória, Senhor, se manifeste na vida de cada um de nós, na nossa adoração, nos nossos cânticos de louvor ao Teu nome, nas orações, na leitura e na reflexão da Tua palavra, na entrega dos nossos dízimos e ofertas para a Tua obra. Obrigado, Senhor, por teres nos trazido até a Tua casa. E agora, Senhor, aqui humildemente, nós nos curvamos diante da Tua glória, diante da Tua majestade. Aceita, Senhor, o nosso culto. Nós te prestamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. E nós vamos fazer a leitura alternada dos versículos de 1 até o versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 11. Vamos estar, se você tem aí a Bíblia no seu aplicativo, no seu celular, versão revista e atualizada é a que nós usamos aqui em nossa igreja. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 até o verso 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno,
e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém. Sentai-vos, irmãos e irmãs. Momento de intercessão, momento em que colocamos diante do trono da graça de Deus os nossos motivos de oração. E certamente você trouxe aí o seu motivo no seu coração, certamente você ouviu de alguém, quem sabe, um pedido de oração. É o momento exatamente de estar agora colocando diante de Deus o seu pedido, o seu motivo. Mas não se esqueça que antes de interceder pelas outras pessoas, primeiramente interceda por você. É muito importante orarmos pelos outros, mas sem esquecer de orar por nós mesmos. Precisamos estar sempre lembrando disso. O cântico desta hora nos pede, nos incentiva, nos orienta para que tudo o que queremos comece em nós. Vamos cantar e depois vamos ter um momento de oração em silêncio, onde você vai aí conversar com o Senhor, e depois o pastor vai quebrar o silêncio com uma oração. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, versos de número 11. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que leve amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, numa perfeição, onde a frieza que leve amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição.
nossas vidas, depositamos, Senhor, diante do Teu trono de graça e glória, os motivos, os pedidos que o Teu povo traz, Senhor, à Tua casa nesta noite. Tu conheces, ó Deus, cada coração. Tu conheces, ó Deus, cada pedido que aqui foi feito agora. Por isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas santas mãos os motivos, as intercessões e também, ó Deus, as ações de graça que porventura alguém trouxe também para a Tua casa, para demonstrar a sua gratidão pelas bênçãos que tem recebido das Tuas dadivosas mãos. Ainda, Senhor, continuamos orando em função da pandemia que estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, por aqueles que estão no leito de um hospital, buscando, Senhor, uma recuperação para essa enfermidade. Clamamos, ó Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos. Conforta e consola, Senhor, esses corações enlutados. E te pedimos, ó Deus, de uma forma muito especial, dá conscientização, ó meu Pai, a esse povo, as pessoas que estão, Senhor, negligenciando o isolamento social, estão negligenciando os cuidados que foram tão recomendados pelas autoridades de saúde. Negligentemente estão pensando que a pandemia já acabou, mas não acabou, Senhor, nós sabemos. Ela ficará até o momento que tens determinado, com certeza. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Que nos ajuda, Senhor, como cristãos conscientes, a estarmos alertando as pessoas, mostrando os cuidados que continuam a serem tomados. Que nós mesmos sejamos exemplo para essas pessoas. Colocamos as nossas vidas nas Tuas santas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, dedicando e consagrando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas para a manutenção da obra de Deus na nossa igreja local. E sempre lembramos aos que nos visitam que essa é uma responsabilidade dos membros desta igreja. Você que nos visita, não se sinta obrigado a participar. Mas se quiser fazê-lo, também não é proibido. Fique muito à vontade. Nós vamos estar consagrando e dedicando os nossos dízimos ao Senhor. Para você que nos visita, este ato é feito assim na liturgia da Igreja Reformada, porque cremos que a arrecadação da igreja é exclusivamente para ser usada na obra do Senhor. E ai daquele que depois desta oração que vai ser feita, quando tudo isso estará sendo consagrado e dedicado para a obra de Deus, ai daquele que usar esses recursos que não seja para aplicação na obra de Deus. Nós vamos louvar a Deus e enquanto louvamos viremos ao gasofilácio trazer o nosso dízimo, a nossa oferta para a obra de Deus.
vida, pelo dom da salvação que em Cristo nós temos, Senhor Deus e Pai. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por a vida de todos que estão aqui, Senhor Deus e Pai. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos, a sua misericórdia sobre a vida de todos, Senhor Deus, e pela vida dos irmãos que não puderam estar aqui hoje, Senhor Deus. Queremos agradecer a Ti, Deus e Pai, pelos dízimos, pelas ofertas colocadas ali, Senhor Deus e Pai, para a Tua obra, Senhor Deus e Pai. Continua dando sabedoria, Pai, ao Teu conselho, para o gasto, Pai, desses recursos, Senhor, que venham ser para o avanço, Pai, do Teu reino, Senhor, Pai. E continua, Pai, abençoando a todos nós, prepara o nosso coração, nos dá, Pai, humildade nesse momento para receber, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, que é conselho, Pai, para nós, para nossas vidas, Senhor Deus, um conselho bom e reto. Obrigado por tudo, Senhor, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Convidamos a igreja a ficar de pé. Vamos louvar mais uma vez o nome do Senhor. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Atos 7:48. Em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor, incomparável, Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés, incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Nós vamos estar agora orando para liberar as nossas crianças, que vão estar com uma palavra específica para elas. Hoje elas vão estar ouvindo uma mensagem sobre o profeta Daniel. Então vamos estar chamando a nossa irmã, tia Janilza. Ela virá aqui à frente, virá aqui pelo corredor central, e você que está aí com as suas crianças pode mandá-las para a tia Janilza. A Janilza, para você que nos visita, ela é a mamãe do nosso baterista, então tem experiência. Só temos duas crianças, as crianças estão em período de férias, algumas estão viajando, né? Nós vamos estar, aqui Janilza, nós vamos estar entregando para a nossa irmã, elas vão assistir a esse vídeo, mas vai ter também leitura bíblica, oração, enfim. Vamos orar então por ela e por nós, que estamos aqui para ouvirmos o recado de Deus ao nosso coração nesta noite. Ó Deus Santo e Eterno, agora vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra. E quando a Tua palavra vem, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua soberania, abrimos o nosso coração para ouvir com muita atenção o Teu recado, Senhor. Toma nossa irmã Janilza em Tuas mãos, as crianças, para que todas elas, ó Deus, possam estar também ouvindo a Tua voz na linguagem que elas vão entender. E nós no templo, prepara o nosso coração para que nada nos tire agora a atenção
da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus amados irmãos e minhas irmãs, onde estão os frutos? Embora aquele fruto ali me pareça uma tangerina, eu acho que é. Mas na verdade nós não vamos falar sobre tangerinas. Ainda não encontrei nenhum texto da Bíblia que fale sobre tangerina. Mas vamos falar de um outro fruto, né? O texto está aí indicado, você já pode abrir a sua Bíblia, né? Não preciso nem indicar, está aí. E na leitura do texto que está indicado no Data Show, Marcos 11, de 12 a 14, nós encontramos uma passagem muito interessante das Escrituras Sagradas e que nos esclarece algumas coisas. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, se porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A essa frase, a essa colocação final aqui do texto, né? Eu imagino que os discípulos ouviram isto e talvez ficaram sem entender direito o que acabou de acontecer ali. Esse texto de Marcos 11, 12 a 14, né? Também está registrado lá em Mateus 21, de 18 a 22. 2 evangelhos dos 4 sinóticos, 2 registram essa passagem. Eu confesso para os irmãos, não só esse, e apesar dessa experiência, né, tão grande, tão vasta na palavra de Deus, de todos esses anos, né, quase 50 anos de conversão e de estudo da palavra, há alguns textos que a gente fica, às vezes, não sei se isso acontece com você ou com você também, comigo acontece. Alguns textos que a gente demora um pouco a entender. Há horas que a gente fica lendo, lê uma vez, lê duas, lê três, e talvez lá pela 5ª ou 6ª vez que a gente lê, ou que Deus traz alguém que traz uma mensagem, a palavra, sobre aquele texto, ilumina os nossos olhos, e aí nós conseguimos finalmente entender. Eu confesso para os irmãos que esse texto sempre foi muito difícil para o meu entendimento, desde quando eu me converti. E sempre que eu lia a Bíblia, eu ouvia e via esse texto, eu ficava pensando, por que aquilo tudo aconteceu? Até que agora, depois de tantos anos, né? Engraçado, eu nunca preguei sobre esse texto, é a primeira vez. Então Deus colocou no meu coração para que eu estudasse um pouco mais, me aprofundasse um pouco mais. E aí eu comecei, no estudo desse texto, a observar algumas coisas interessantes. Eu falei, então talvez a igreja esteja precisando ouvir um sermão nesse texto. Quem sabe também, assim como eu, tem gente que não entende, né? Esse texto, ele desmistifica algumas coisas, né? Uma delas é aquela ideia do Jesus bonzinho, que só falava coisas bonitas, de amor, de paz. E as pessoas se esquecem dos momentos em que Jesus, inclusive, se irou. Lembram do episódio lá no templo dos vendedores, lá no templo fazendo a casa de Deus de comércio? E foi uma ira difícil, viu? O negócio ficou feio lá. E aqui Jesus amaldiçoa uma figueira, uma árvore, e mais. E isso me causava uma dificuldade grande. Aqui diz o texto que não era tempo de figo. É claro que a figueira não podia ter figo, não era tempo. Se você for procurar laranja na laranjeira no tempo, quando não é tempo de laranja, você não vai encontrar laranja lá. Claro que não é tempo de laranja. Mas a gente analisando, estudando a palavra, a gente vai entendendo
não só o significado literal da palavra, que é um grande erro de muita gente, mas o significado espiritual, aquilo que está nas entrelinhas da palavra, que traz os ensinos para a gente aprender. Então, ainda aqui nessa introdução, era a última semana de Jesus antes de ser preso, julgado, condenado e crucificado. Aproximava-se a Páscoa judaica. Diz o texto que um pouquinho antes aí, nós não lemos, Jesus havia pernoitado em Betânia, que era uma cidade que ficava a caminho de Jerusalém, de onde ele vinha. Ele dormiu lá e voltava de manhã para Jerusalém. Naquela época, como eu gosto sempre de dizer aqui, não tinha ônibus de Betânia para Jerusalém, nem tinha trem, nem tinha Uber, era a pé mesmo. E lá ia ele com os seus discípulos, seus apóstolos, a caminho de Jerusalém. Por quê? Porque estava se aproximando o cumprimento das Escrituras para a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. E diz o texto que, outra coisa também importante, Jesus perfeitamente homem, e já falamos isso aqui tantas vezes, né? E ele estava com fome. Jesus tinha fome? Sim. Quantos textos da Bíblia Jesus mostrou e disse que estava com fome? E ele procurou frutos na figueira. Jesus não encontra os frutos e pronuncia o seu juízo sobre ela. E fica então aqui, nessa introdução, a pergunta norteadora para o nosso sermão desta noite. Por que Jesus agiu assim? Que lições podemos tirar deste episódio bíblico para as nossas vidas? Vamos ver então. Em primeiro lugar, vamos ver aí a primeira lição que a gente vai aprender. As aparências enganam. E quantas pessoas já caíram nessa armadilha? Não observaram, não tomaram cuidado e foram enganados pelas aparências. Os pés de figo, eles têm uma característica muito diferente de determinadas outras árvores. Primeiro vêm os frutos. É muito engraçado isso. E depois é que vêm as folhas nos galhos. Então, por que Jesus disse que olhando a figueira, viu que estava toda cheia de folhas? Então, se tem folhas, é porque tem frutos, porque os figos são assim. No início do meu ministério, ou seja, há mais de 30 anos atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja presbiteriana, numa cidade mineira, chamada Muriaé, lá no leste de Minas, perto de Manhuaçu, de Manhumirim, de Leopoldina, Cataguases. E eu fui pregar lá. E eu me lembro que na casa que eu fiquei hospedado tinha um pé de figo, uma figueira no quintal. Só que era a época dos frutos, né? E a dona da casa, não me lembro o nome dela, dona Helena, ela disse assim: pastor, o senhor não quer comer uns figos fresquinhos? Mas é claro que quero, eu gosto demais de figos. E aí ela foi lá no quintal e colheu os figos e trouxe, e eu comi os figos. Mas eu fiquei olhando assim da varanda dos fundos e observei quando ela foi pegar. É interessante, eles não nascem assim pendurados, né? Como outras frutas, não. Eles nascem assim colados nos galhos. E eu me lembro também da minha infância, que eu gostava muito de uma frutinha que tinha na casa de um amigo meu, que a gente ia muito lá, chamada jabuticaba. Não sei quantos conhecem aqui. Aqui no Pará eu nunca vi. E a jabuticaba, ela não dá também pendurada na árvore, ela dá no caule. E eu me lembro, garoto que era, subindo no pé de jabuticaba e me deliciando. Da mesma forma que a aparência daquela figueira enganou Jesus e por isso ele se irou, por isso ele ficou chateado, há pessoas que parecem ser espirituais,
chamam a atenção para o seu porte, para a atrativa aparência, estão revestidas de bonitas folhas, mas não têm frutos. Não tem. É só aparência. Fazem propaganda mentirosa, discursos enganosos, espiritualidade falsa. Cuidado com elas, fujam delas. Porque a Bíblia diz com muita clareza: pelos frutos conhecereis quem é e quem não é. Eu costumo dizer que a melhor propaganda sobre o trabalho de um crente não é o que ele fala, não são as teorias que ele diz, mas é a sua vida, é o seu testemunho, é o silêncio da sua vida. Aí a gente vê os frutos de tudo aquilo que na teoria ele disse que é muito bonito. É a teoria da palavra de Deus, é bonita mesmo, mas se ela não for prática, de nada adianta. Jesus foi enganado, a aparência enganou Jesus, e há muita gente que é enganada também porque não presta atenção, não observa os frutos, olha só para a aparência, olha só para a frondosidade da árvore, lindas folhas, mas ninguém dos homens, né, claro, dos seres humanos, vive comendo folhas de árvores. A gente quer comer os frutos, a gente quer ver os frutos. Em segundo lugar, uma outra lição importante é que folhas sem frutos são propaganda que decepciona. Ah, irmãos, como vai crescendo nas nossas cidades as pessoas decepcionadas com igrejas, com pregadores, com líderes, com tanta gente que fala tanta coisa bonita, mas que não mostra fruto daquilo que faz. Folhas sem frutos iludem quando vistas de longe. É a conhecida hipocrisia. O que é hipocrisia? É um discurso sem vida, é uma teoria sem prática. E a gente observa na nossa sociedade hoje que as pessoas estão cansadas disso, estão decepcionadas, como Jesus ficou decepcionado com aquela figueira. São vidas que nos levam à decepção, querem mostrar o que não são, mas logo, logo serão descobertas. Vou citar um exemplo aqui tão chato, tão triste, mas não vou incorrer em erro não. Fiquei na dúvida, falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí, como o Gabriel gosta de dizer, pronto, falei. Então, recentemente, nós tivemos um episódio no ministério do presidente da República desse país, há pouco tempo atrás. Uma pessoa que se apresentou com tanta circunstância, com tanta pompa, com tantos títulos, e era tudo mentira. E logo, logo foi desmascarado. Foi muito triste. Tanto é que, usando a expressão popular, ele sumiu. Sumiu. E olha, não dou mais 1 ou 2 meses, ninguém vai lembrar mais dele. Ou vai lembrar negativamente. Disse que tinha títulos que nunca teve. Disse que tinha feito cursos que nunca fez. Enganou. Frustrou as expectativas de uma nação. De um ministério que em 1 ano e meio já está no 4º ministro. Esse agora, e eles colocaram aí na rede social, ele colocou um pedido para que a igreja presbiteriana esteja orando por ele, que é uma missão muito árdua, muito difícil, e é mesmo, imagina, nesse país, no Brasil, ter um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, da nossa igreja, como ministro da educação.
um homem muito culto, com uma formação muito vasta, essa comprovada, sem nenhum questionamento, graças a Deus. Ele tem 72 anos, já é pastor jubilado, ele já está aposentado do ministério, foi pastor da Igreja Presbiteriana de Santos por 28 anos. É um homem de uma conduta ilibada, mas precisa muito das nossas orações, como precisa, todas as autoridades precisam, mas esse, assim como o ministro da Justiça também, que também é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente fica feliz, mas fica preocupado. Devem ser alvo da nossa redobrada oração. Então, folhas sem frutos são propaganda que decepciona. Por isso tem tanta gente por aí decepcionada com a Igreja de Jesus, decepcionada com as lideranças, porque só vê enganação e a cada dia mais. Em terceiro lugar, folhas sem frutos são promessas que fracassam, são promessas falsas. Jesus chegou com fome e saiu com fome, mudou nada na vida dele. A promessa dos frutos era exuberante, pelo número de folhas que tinha, estava tão linda a árvore, mas a realidade dos frutos, inexistente. Havia um abismo em que a figueira demonstrava, e o que de fato ela era. Já não conheceu gente assim? Já não conheceu? Eu já conheci. Gente que entre o que ela dizia que era e o que ela realmente era, a gente vai descobrir logo, logo, que tem um abismo enorme entre uma coisa e outra. Até porque, diz o ditado popular, tão antigo, né? Lá do meu tempo, a mentira tem pernas curtas, não vai muito longe. Muitas pessoas na nossa sociedade são assim, e eu fiz questão de colocar aqui, às vezes, até mesmo dentro das igrejas. E esse abismo vai ficando cada vez mais claro. Parece que esse abismo vai aumentando cada vez mais. As pessoas pensam que estão enganando, mas não estão. A gente está vendo o abismo aumentando de tamanho. Por quê? Porque ficam apenas nas promessas, fracassam, porque são promessas falsas. Em quarto lugar, folhas sem frutos terminam em juízo de Deus. Essa lição que Jesus quer nos mostrar também. Lá em Mateus 21, 19, o mesmo texto, não precisa abrir, o texto é praticamente a mesma coisa, só muda uma sentença. O registro da sentença de Jesus no final é assim: e nunca mais nasça fruto de ti. Ele condenou ela eternamente, para sempre. Nunca mais vai nascer um fruto de você, porque você me enganou. Nesse texto, no versículo 14, Jesus não diz isso, ele diz outra frase: nunca jamais coma alguém fruto de ti, o que é a mesma coisa, ou seja, não vai comer porque não vai dar. E no versículo 20, o cumprimento imediato da sentença proferida por Jesus: a figueira secou, e o texto esclarece, até a raiz, ou seja, morreu. Ela não secou só a parte de cima, não, que se a raiz ficasse, ela ainda poderia brotar, não. Jesus deixou claro que exterminou ela. Máscara da figueira. Eu coloquei isso aqui lembrando do nosso período, do nosso tempo de máscara, né? E expôs o que na verdade ela era. Mostrou a sua realidade. Jesus, na verdade, ele não amaldiçoou a figueira. Mas como, pastor? Espera aí, o texto está dizendo que ele amaldiçoou? Não. Ela já era uma maldição, pelo fato de não dar frutos. Ela já estava amaldiçoada desde quando ela nasceu, porque ela nunca deu fruto. Ela não passava de uma consumada mentira. Era uma mentira que estava ali.
enganando todo mundo que passasse na beira da estrada. E Jesus então disse: acabou agora o seu reinado de mentiras, é o final. Vou te amaldiçoar, você vai morrer, é o fim. Conclusão, irmãos. Qual o objetivo de Jesus aqui? O que Jesus pretendeu com esse episódio? Primeiro, alertar-nos dos perigos da falsa espiritualidade. Aqueles que se julgam ou se dizem altamente espirituais, normalmente são os que menos são. Eu conheço muita gente assim. Mostrar, em segundo lugar, que há muitos que estão desprovidos dos frutos da piedade, da vida cristã autêntica e completa, que não se traduz em gestos espetaculares, nem propagandeados da falsa humildade. Terceira coisa que Jesus quer nos ensinar no texto: lembrar que Ele quer vidas comprometidas com o seu reino, que produzam frutos legítimos, dignos, que alimentam os outros. Deus não quer no seu reino figueiras mortas, que não produzem frutos, que não alimentam ninguém. E às vezes nós encontramos por aí gente que não está alimentando ninguém, e às vezes nem a si mesmo, por terem uma vida espiritual falsa, fraca, mentirosa. Gostam muito de aparecer, gostam muito de demonstrar espiritualidade, mas na prática nada disso acontece. E por fim, informar, Jesus quer também que vidas inúteis, sem testemunho sincero e verdadeiro, terão o mesmo destino da figueira: serem desmascaradas, expostas à sua realidade e exterminadas. Há um texto em Mateus 18 que mostra uma coisa muito interessante. Quando o irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele, mostra a realidade. Se o teu irmão aceitar, ganhaste o teu irmão. Mas se o irmão cometer uma indisciplina, um gesto errado, e você for lá e conversar e mostrar o erro, e ele não aceitou, você leva mais uma pessoa contigo. Não aceitou, leva mais 2 pessoas contigo. Não aceitou, comunica à igreja, no nosso caso aqui, comunica ao conselho. O conselho vai e chama a pessoa. E a pessoa não aceita, então diz lá o texto: considera como gentio publicano, considera como uma pessoa que não pertence ao nosso meio. Ou seja, manda embora. Não é dos nossos. Porque se fosse, aceitaria a disciplina. Porque não aceita, é porque não é convertido coisa nenhuma, não é crente nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a produzir frutos para a honra e glória do seu nome. Queremos ser fruteiras, queremos ser árvores que produzam frutos, belos frutos, e que as pessoas se alimentem desses frutos, frutos da palavra de Deus, frutos de uma vida na presença de Deus. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser assim, diferente dessa figueira, desse lindo texto da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. Nós vamos estar nos colocando de pé e vamos estar recebendo a bênção de Deus para as nossas vidas, relembrando aqueles que porventura estão pela primeira vez entre nós. Estamos até o próximo domingo, o último domingo de julho, com os nossos cultos um pouco reduzidos no seu tempo, na sua liturgia, em função da pandemia, lugares também separados. A partir de agosto já teremos algumas coisas diferentes, não é? Retornaremos o ar-condicionado, já temos algumas novidades que foram publicadas aí
no grupo da igreja, no WhatsApp, e também será publicado no próximo domingo. Vamos entregar o boletim de agosto, informativo, e que vem encartado essas decisões também. Deus abençoe a todos, conceda uma semana de muita paz, que a bênção de Deus seja com todos. Eu vou pedir para que logo, um favor muito especial, logo terminarmos o nosso culto, eu vou pedir para que os irmãos não se detenham muito no tempo. Eu vou precisar, e Toninho vai precisar da ajuda do Toninho também, Gabriel também, eu vou precisar fazer aqui uma gravação de 10 a 15 minutos de uma mensagem, que uma igreja que eu fui pastor, eu era pastor lá quando o Gabriel nasceu, ou seja, há 24 anos atrás eu era pastor dessa igreja. E o pastor de lá, uma pessoa muito bacana, foi ele inclusive que me substituiu, está lá até hoje, e ele então, ele pediu que eu gravasse uma mensagem para a igreja. Ele não me disse qual era o motivo, ele me pediu, não custa nada. Então logo que terminar, a gente vai fazer essa gravação aqui no templo. Naturalmente não vai poder ter barulho, né? Pessoas andando ou conversando. Eu peço desculpas aos irmãos excepcionalmente, tá? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Vamos receber a bênção de Deus para as nossas vidas. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, aqui, agora e eternamente. Mas ele foi meu aluno no seminário, quando eu fui professor no seminário presbiteriano do Rio de Janeiro. Então ele foi para lá alguns anos depois. Um erro meu aí, né? Vamos estar observando aí no Data Show as nossas atividades da próxima semana.